Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os carboidratos, ou também conhecido como os hidratos de carbono. Os hidratos de carbono, então, que apresentam essa fórmula estrutural geral, CxH2O e uma quantidade variável, né, dessa estrutura, nós então temos eles definidos como ou polihidroxialdeídos ou como cetonas, dependendo da sua composição. E os carboidratos, eles podem, através da reação de hidrólise, gerar então estruturas mais simples, ou seja, por exemplo, de um disacarídeo, através de uma reação de hidrólise, eu posso gerar monossacarídeos. Muito importantes são os carboidratos e são a primeira fonte de energia para o nosso corpo. Mas da onde que vêm os carboidratos? Os carboidratos têm a sua síntese iniciada e realizada, por final, sempre nas plantas. Então, para que nós tenhamos energia disponível para o nosso corpo, nós devemos sempre agradecer a energia solar que faz nas plantas a conversão desses carboidratos e através do nosso processo alimentar, nós temos esses carboidratos no nosso corpo disponíveis para gerar energia. Então, toda fonte inicial de um carboidrato parte da energia solar que consegue converter, então, elementos mais simples em carboidratos e disponibilizar para nós, então, a energia através do metabolismo dessas substâncias. O metabolismo de carboidratos que é para nós a primeira fonte de energia a ser usada pelo nosso corpo. E essa energia, então, liberada, ela é armazenada no nosso corpo na forma dessa molécula simples, que é o ADP, gerando ATP, e esse ATP, quando é necessário, então, ele é metabolizado, gerando para nós energia. Os carboidratos, gente, então, eles estão classificados dependendo aí também da quantidade dessas unidades menores que eles são formados. E daí nós temos os monossacarídeos, onde nós temos apenas uma unidade, um disacarídeo, 2 unidades, e um polissacarídeo, quando nós temos aí em torno de 20 oligosacarídeos ou mais de 20 unidades deste carboidrato. Tá? Em tela vocês podem observar os mais comuns desses carboidratos dentro dessa classificação. Nós temos lá nos monossacarídeos, inclusive os carboidratos que fazem parte da estrutura do DNA, como ribose, desoxirribose. Nós temos a glicose, a galactose, frutose. Nos oligosacarídeos, no caso de sacarídeos, maltose, lactose, e os polissacarídeos, amido, glicogênio, celulose, quitina, entre outros, tá? Os monossacarídeos, então, vamos trabalhar um pouquinho nisso agora, eles têm também outra classificação. Vocês sabem que a bioquímica adora fazer essas classificações, não é algo que a gente vai exigir de vocês nas avaliações, mas é importante em termos de nomenclatura vocês saberem um pouquinho sobre isso, tá? Então, os monossacarídeos, eles são classificados tanto de acordo com a quantidade de átomos de carbono presentes nessa molécula, como também se eles têm na sua formação um grupo aldeído ou um grupo cetona. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, ó, uma aldose, uma cetose, ó, aldose e outra cetose. Então, dependendo da organização química desses elementos. E eles também apresentam seus enantiômeros, né? O grupo D e o grupo L, né? O levógero e o destrógero. Nessa tela vocês têm alguns dos principais monossacarídeos, no caso do grupo D aldoses, né? O D-glicerídeo, D-eritrose, D-ribose, D-xilose. Nos de 6 carbonos, a glicose, galactose. E aqui em tela alguns desses, no caso das cetoses, a ribulose, a frutose, de hidroxiacetona, são elementos que a gente vai ver ao longo aí do nosso curso de bioquímica. Esses monossacarídeos, então, eles são ligados entre si através de ligações glicosídicas, que
podem ser através de ligações carbono 1,4 e aí alfa 1,4 ou beta 1,4 e também alfa 1,2, tá? Nós vamos ver alguns exemplos aí. A quebra de disacarídeos para formar esses monossacarídeos é sempre através de uma reação de hidrólise e sempre a junção desses monossacarídeos para formar disacarídeos e polissacarídeos através de reações de condensação, certo? Aqui nós temos um exemplo, então, de uma ligação alfa-1,2 entre a glicose e a frutose para formar a chamada sacarose, esse açúcar que a gente usa aí no nosso dia a dia, dentro das nossas residências. A maltose, que é um outro disacarídeo, também apresenta duas unidades de glicose, são unidas por ligação também alfa-glicosídicas. A celobiose, como vocês estão vendo aí na figura, ligação beta 1,4 e a maltose alfa 1,4. Essas ligações glicosídicas, elas são quebradas, então, tanto por ação química quanto por ação enzimática, tá? Então, quando o nosso corpo precisa transformar um oligo ou um polissacarídeo em monômeros de glicose para o nosso metabolismo, para a gente gerar energia, por exemplo, nós podemos fazer essa quebra dessa ligação glicosídica ou por ação química, o que se faz artificialmente, né, através de um ácido forte, incubado por algumas horas numa temperatura alta, ou através das nossas enzimas que o nosso corpo produz. Nem todas as que estão aqui nós produzimos, né? No caso aqui apenas a lactase, enquanto que a amilase e celulase é do metabolismo dos vegetais, tá? E, claro, se a gente não tem uma boa produção dessas enzimas, naturalmente nós podemos fazer uso delas de forma artificial, que é o que vocês veem no mercado aí, pessoas que têm baixa tolerância à lactose e precisam fazer uso desse tipo de fármaco, por exemplo. Gente, mais uma classificaçãozinha aí para vocês. Os polissacarídeos, eles também são divididos em homo e heteropolissacarídeos. Homopolissacarídeos, como vocês estão vendo na figura, eles também podem ser do tipo linear ou ramificado e todos os monômeros são iguais, enquanto que os heterossacarídeos, como vocês estão vendo na figura, apresentam então monômeros diferentes entre si. Os homopolissacarídeos, eles podem ser tanto de estrutura ou tanto de função, melhor dizendo, energética, ou quanto assumirem uma função estrutural, o que torna então esses sacarídeos, os sacarídeos, né, os sacarídeos como uma molécula muito versátil e muito utilizada tanto entre animais quanto em plantas, né? Energéticos, nós temos o amido, no caso de vegetais, e o glicogênio como a principal fonte de energia para os animais. No caso de exemplos de estruturais, nós temos a celulose nos vegetais e a quitina, aquela que reveste o esqueleto de muitos insetos. Falando do amido, então, especialmente, né, que é a fonte de energia aí dos vegetais, o amido ele pode se apresentar sob duas formas, tá, pessoal? Na forma de amilose ou amilopectina. Como é que eu sei quando quando um é o outro? Já que a base deles é toda a mesma, né? São monômeros de glicose unidas aí por ligação alfa 1,4. Então, todos eles têm essa ligação alfa 1,4. A diferença é que o amido apresenta isso linear e quando ele então está na sua forma estrutural, a amilose ela vai formar essa forma de hélice, enquanto que a amilopectina, ela além de ter a sua cadeia linear alfa 1,4, ela tem cadeias ramificadas unidas, né, através de uma sequência aí de mais ou menos 20 a 25 glicoses, nós temos uma ramificação alfa 1,6, né, feita pelos carbonos alfa 1 e alfa 6 da cadeia subsequente, e aí formando uma estrutura espiralada, como esse desenho bonitão que vocês estão vendo aqui na tela,
tá? Então, a amilopectina vai ter sempre esse desenho em espiral. Da mesma forma, é o nosso glicogênio. O glicogênio que é a molécula, então, principal de armazenamento nosso de energia. Por que que ele é o nosso armazenamento de energia? Porque ele também organiza suas moléculas de glicose na forma espiral, como vocês estão vendo. Também através de ligações na linha alfon 4 entre si e na ramificada ligações alfon 6. E como é que eu vou gastando isso conforme o meu corpo vai precisando de energia? Eu venho tirando sempre de fora para dentro, de fora para dentro, tá? Nós vamos ter na aula de metabolismo, vai ser explicado bonitinho como é que isso aí funciona. Então, o glicogênio, que é esse principal nosso aí de armazenamento, nosso principal carboidrato de armazenamento, ele é a nossa principal fonte de uso de energia pelo nosso corpo. Vamos entrar um pouquinho agora nos carboidratos de estrutura, né, de formação, não agora de liberação de energia, mas de formação estrutural, no caso a celulose das plantas, que são ramificações beta-1,4 e que formam essas redes planas, como se fossem várias redes planas, uma por cima da outra, dando então a estrutura de rigidez, né? Então, algumas plantas são mais rígidas, outras não, e são também como se formassem fibras, né, sobrepostas umas às outras. Quanto maior é a quantidade dessas fibras de celulose, mais rígido é esse vegetal que a gente fala. Como nós não temos as enzimas para clivar essas ligações beta-1,4, que é o que une esses monômeros de carboidratos para formar a celulose, nós então não podemos utilizá-la como fonte energética, certo? E aí, pessoal, a importância dessas biomoléculas para a Terra são, não vou dizer que são importantes de novo, porque vai virar redundante essa minha frase, mas são biomoléculas de extrema importância. Nós temos sempre que agradecer a energia solar e através dos processos de fotossíntese para tê-los em nossa alimentação. Então, é importante a alimentação vinda de carboidratos, vinda de vegetais. Nós precisamos da oxidação para geração de energia, oxidação desses elementos. E os carboidratos, lembrem-se, não é só para energia, mas também para função estrutural, como no caso das plantas, e para a função de algumas conexões aí do sistema dos grupos sanguíneos, né? Então, dependendo do tipo de carboidrato, se vocês lembrarem das aulas de Biocel, lá sobre a membrana plasmática, nós tínhamos carboidratos associados à membrana, né? Essas moléculas, então, são aquelas que definem para nós algumas estruturas do glicocálix, entre elas a que determinam os grupos sanguíneos. Faz parte também dos processos de lubrificação entre a parte do nosso esqueleto. Então, importante também nesse aspecto os carboidratos, né? Mas realmente a principal função energética, a principal função dos carboidratos no nosso corpo é a função energética, e não podemos esquecer que o fígado é o principal órgão de armazenamento, e nos músculos também, do glicogênio, certo? Que é a molécula poli, né, que a gente tem na hora de liberação dessas monoestruturas para a geração de energia. Também a função estrutural, como a gente falou, nós temos a hemicelulose, a celulose e outros elementos também, como a pectina nos frutos e a quitina nos artrópodos, né, nos insetos, para formar o exoesqueleto. Não podemos deixar de lado também os ácidos nucleicos que apresentam esses carboidratos na sua estrutura, beleza? Por hoje era isso, era uma aula bastante simples, só de caracterização para vocês dos carboidratos. Espero que vocês tenham lembrado muita coisa do ensino médio. Se não, tá deixado aí para vocês aquilo que é o importantão que a gente precisa para quando entrar na parte de metabolismo. Grande beijo a todos, todas e todes, e até a próxima aula.